vamos seguindo aqui agora, já vamos entrar no tema de mercado, que tem muita coisa aqui para a gente conversar. Bora falar aí sobre mais uma saída que está perto aí de acontecer. Segundo o UOL, São Paulo tem conversas avançadas pelo empréstimo do Felipe Negrutti ao Atlético. Será aí um empréstimo de 6 meses a pedido do Alex. O tricolor vai receber uma compensação que ainda, vai ser definido aí qual vai ser o valor. O Negrutti que tem contrato com o São Paulo até 2030, e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Ele renovou o contrato com o São Paulo tem pouquíssimo tempo, se não me engano, foi no final do ano passado ou foi no começo desse ano. Talvez foi nesse ano que o São Paulo renovou com ele. Então ele tem contrato longo aí até 2030 com o São Paulo e é mais um aí que está bem perto de deixar o São Paulo. Aí o Valentim Furlan, que é o setorista do São Paulo no UOL, atualizou aqui, ó, São Paulo e Atlético tratam nesse momento das minutas do empréstimo de Felipe Negrutti. O que eu vi é que os termos ainda na mão são a divisão de salário até dezembro, que é só 6 meses de empréstimo, e a grana envolvida na operação. Tá bom? Então, estão definindo ainda a divisão de salário, porque pelo que parece o Atlético vai pagar uma parte, o São Paulo vai continuar pagando uma parte aí do salário do Negrutti. E tem também grana envolvida, O São Paulo deve receber uma compensação aí que está atrelada a metas, Então, são aí alguns detalhes que ainda estão sendo discutidos para ter ali o acordo fechado. Está avançado, perto de acontecer, mas tem ainda esses 2 detalhes aí para ser sacramentado antes de fechar esse acordo aí, Assim, rapaziada, o Felipe Negrutti, ele é um jogador da base do São Paulo, está há muito tempo na base do São Paulo. O São Paulo gosta bastante dele, As pessoas que estão no São Paulo gostam bastante do jogador, elogiam muito a postura dele e renovou recentemente, mas pelo que parece não vai ter espaço, Porque se fosse para ter espaço, ele não seria emprestado. Então, o São Paulo está emprestando, negociando, é porque ele não vai ter espaço, então acho que o melhor realmente é emprestar aí para ele ganhar minutos, ganhar oportunidade em outros times e depois voltar mais pronto, Com mais minutagem, com mais bagagem, com mais experiência aí, acho que é o melhor a se fazer. A gente até comentou com vocês nos últimos dias sobre o Yang, que eu acho que era isso que tinha que ter feito com o Yang. Renovar o contrato dele e depois emprestar para ele ganhar minutagem em outro time aí, é o que vai acontecer com o Negrutti. Então, mais uma saída aí perto de acontecer. O Alan Franco já foi, aí a gente tem algumas negociações que estão em andamento. A gente tem aí que eu não agora esqueci, tem o Luan que está rescindindo o contrato com o São Paulo, tem o Tapia que está conversando com o time da MLS, o Matheus Belém já saiu, o Yang também já saiu, porque ele rescindiu para assinar com o Portimonense. Então, uma galera já saiu e estamos também aí com algumas conversas em andamento para mais jogadores ainda deixarem o São Paulo. Tem o Cédric também, que a tendência é que saia, porque ele não está nos planos do São Paulo, então deve sair em breve. Então, muitas saídas aí, literalmente uma barca aí no São Paulo, que a gente está acompanhando, Porque alguns foram e outros ainda serão negociados aí. A gente tem aí, cara, no meu campo, Bobadilha, tem Marcos Antônio, Newton chegando, Danielzinho, quem mais? Com certeza tem mais, só que eu estou esquecendo aqui, Porque só estou lembrando de cabeça. Então, o Negrutti não vai ter espaço, Literalmente não vai ter espaço, então o melhor realmente é você emprestar o jogador para ele ganhar espaço e experiência em outro lugar, É isso. Vamos mudar de assunto aqui agora e, rapaz, saiu informação aí que mexeu com as redes sociais, causou um alvoroço nas redes sociais por conta do nome do jogador, que é o Mauro Icardi, Simplesmente o Mauro Icardi. Quem trouxe a informação em primeira mão foi o jornalista Naruel Ferreira. Segundo o Naruel Ferreira, o São Paulo manifestou interesse pela contratação do atacante Mauro Icardi. Ele está livre no mercado, centroavante avalia os próximos passos da carreira e não descarta uma vinda para o futebol brasileiro. Então, quem trouxe a informação em primeira mão foi esse Naruel Ferreira. Aí ele trouxe informação, claro que agitou as redes sociais, movimentou muito aí a torcida, porque é um nome grande, um nome mundialmente conhecido, então é natural que tenha aí um alvoroço nas redes sociais. E o que acontece? O Alexander Vieira traz aqui
alguns pontos sobre isso. Segundo Alexander Vieira, o nome de Mauro Icardi foi oferecido ao São Paulo. A diretoria consultou as condições do negócio, mas descartou completamente a contratação do atacante livre no mercado após deixar o Galatasaray. Segundo a apuração com pessoas ligadas ao jogador, o Icardi tem negociação para jogar em um clube do futebol mexicano. Bom, vamos lá, por parte. Primeiro, ele foi oferecido para o São Paulo. Beleza, natural, né? Os jogadores seriam oferecidos aí através de empresários, intermediários, isso aí é algo super normal. A diretoria consultou as condições do negócio e descartou completamente. Então, o São Paulo parece realmente que, opa, Icardi, vamos aqui, né? Ver as condições, vamos conversar. Provavelmente viu que o salário do cara é uma aberração, né? Um salário gigantesco, e por isso descartou. Né? Não foi que chegou o nome do Icardi, São Paulo não tem interesse, muito obrigado. Não, São Paulo consultou as condições. Provavelmente viu que é muito caro, muito alto o salário dele, luvas, né? Porque ele está livre no mercado, e partindo daí, o São Paulo descartou. Com certeza foi isso. Né? Porque se chegou a consultar as condições, é porque tinha o mínimo interesse. Pô, legal, né? Vamos ver aqui quanto o cara recebe. Não é porque quando você não quer o jogador, não, nem me interessa, tem que saber de negócio, porque ele não te interessa de nenhuma maneira. O que não foi no caso aí do Mauro Icardi. Agora, não é um perfil de contratação que o São Paulo precisa nesse momento, né, cara? O São Paulo que mais fez nos últimos tempos aí foi contratar jogador com esse perfil, né? Que é jogador mais velho, medalhão e caro. Deixa eu ver quantos anos o Icardi tem, cara. Mauro Icardi. Convenhamos que o São Paulo contratar o Icardi seria uma resenha assim inacreditável, né, cara? O São Paulo aí tá devendo para os jogadores direitos de imagem e vai contratar o Icardi, cara. Realmente é um negócio que não faz muito sentido. Aí não, né, gente? Convenhamos, um negócio que não faz muito sentido. O Mauro Icardi tem 33 anos, né? Com todo o respeito do mundo, até se ele tivesse um salário, se ele quisesse receber um salário dentro das condições atuais do São Paulo, mesmo assim eu não queria, cara, sinceramente. É um jogador que tem problemas extra-campo, né? Quem acompanhou minimamente já a carreira do Icardi sabe que ele é um jogador, né, que tem um jogador problemático, vamos falar um português, claro, um jogador problemático, tem suas questões fora do campo, entendeu? Tem até um termo que eu gosto de usar para jogador assim, mas eu não vou falar aqui. Então, tipo assim, não faz sentido, né, cara? Icardi aí, 33 anos de idade, e vocês não tenham nenhuma dúvida, como eu também não tenho, de que o salário dele deve ser gigantesco, um absurdo. Tanto que, como o Alexander Vieira botou aqui, ele tem conversas aí, negociação para jogar no futebol mexicano. Futebol mexicano que paga muito alto, né, irmão? Lá os caras têm grana, então provavelmente ele está indo para lá por causa disso, porque paga muito, muito bem aí o futebol mexicano, mas assim, rapaziada, não dá, né? Icardi, acho que já foi, a gente já viu já Daniel Alves, Oscar, Rames Rodrigues, né? Icardi não dá, né? Esses jogadores aí realmente com esse tipo de perfil é tudo que o São Paulo não precisa. Tudo que a gente não precisa de jogador que já tá com barriguinha cheia, já mais velho, já perto do final da carreira, a gente precisa de jogador com outro perfil, né? E o Icardi é tudo que a gente não precisa hoje. Então, cara, assim, com todo respeito, ele que vai pro futebol mexicano mesmo, que é o melhor aí, beleza? Bom, falando em atacante, vamos falar sobre um da base do São Paulo, que vem ganhando destaque aí nos jogos treino, e o Dorival tá gostando bastante dele, que é o Gustavo Santana, tá? Que foi um dos destaques do São Paulo na Copinha desse ano de 2026. E vale lembrar também que o São Paulo está negociando o Tapia justamente para abrir espaço para o Rian Francisco e para o Gustavo Santana. Tá aí, ó, blog do São Paulo. O atacante Gustavo Santana foi um dos principais destaques dos jogos treino realizados pelo São Paulo. O jovem marcou 2 gols aí na vitória por 4-1 sobre o Santo André e reforçou a boa impressão que vinha deixando na comissão técnica de Dorival Júnior. O desempenho aumentou as chances de o jogador ganhar mais oportunidades no elenco principal durante a sequência da temporada. Com a promoção de atletas como Rian Francisco e Paulinho ao elenco principal, o Gustavo Santana ganhou ainda mais espaço no time sub-20, ainda quando era comandado pelo Alan Barcelos. Assumiu a titularidade no ataque e passou a ser uma das principais referências ofensivas da equipe no Campeonato Paulista da categoria, chamando a atenção da comissão técnica do profissional. Outro ponto que é importante aqui que o blog traz, tá?
que é a versatilidade. Eu lembro que tinha informação sobre isso, uma das coisas que o Dorival mais gostou do jogador foi a versatilidade. E foi por isso também que o Dorival preferiu o Gustavo Santana em relação ao Paulinho. Né? Vocês lembram que isso é a informação que entre Paulinho e Gustavo Santana, só um ia ficar no time principal, e o Dorival preferiu o Gustavo Santana. O Paulinho, né, tá treinando separado porque vai buscar o novo clube aí. Um dos pontos que mais agradam Dorival Júnior é a versatilidade do jogador. O Gustavo Santana pode atuar como centroavante, segundo atacante ou até mesmo mais aberto no setor ofensivo. Ele é ambidestro, tem boa mobilidade, participa da construção das jogadas e também oferece presença diária. Outro diferencial é o bom desempenho no jogo aéreo, ampliando alternativas táticas para a comissão técnica. Se você for lá em versatilidade, ele é bem completo, né, cara? Ele é um jogador que joga de centroavante, segundo atacante, já pode jogar pelos lados do campo, tem mobilidade, sai para buscar o jogo, não é aquele camisa 9 que só fica na área paradão. O Gustavo Santana não é isso. E vem chamar a atenção da comissão técnica, tanto que, como eu falei, né, que o Dorival preferiu ele em relação ao Paulinho, ganhando espaço no jogo treino, meteu 2 gols contra o Santo André, na vitória por 4-1, e com a saída do Tapia, foi informação que estava até atrelada também a isso, foi o seguinte: o Tapia perdeu espaço com o Dorival, e com o Tapia saindo, né, que ainda não saiu, mas tem uma negociação perto para ele sair, com a saída do Tapia, abre espaço para o Rian e para o Gustavo Santana. Né? Então a gente pode ver aí, nessa sequência da temporada, né, quando voltar a temporada aí, os jogos do São Paulo, a gente pode ver esses dois crias de Cotia, tanto o Rian quanto o Gustavo Santana, ganharem oportunidades. Aí que a gente fica muito feliz, né, cara? Todo mundo fala, pô, tem garoto da base no time, tem garoto da base, Paulinho, Gustavo Santana, e fica dando espaço pro Tapia. É o que o Dorival tá fazendo, né? Abrindo espaço aí para jogadores da base. O Tapia, como a gente comentou, não saiu ainda, mas São Paulo tá negociando ele com o clube da MLS, né? Essa informação que estava perto aí de acertar um empréstimo, mas eu confesso que eu gosto muito dessa informação, tá, cara? Que é você tirar alguns jogadores que acrescentam muito pouco, como é o caso, por exemplo, do Tapia, né? Esforçado, se dedica, dá vida em campo, luta pela bola ali como se fosse a última da vida dele. Legal, show, a gente admira isso, mas precisa de mais. Só isso é muito pouco, né? E os últimos jogos dele também, quando entrou, foi bem ruim. Cara, lembra daquele jogo contra o Botafogo, que o Caleb deixou ele 2 vezes na cara do gol, ele perdeu os 2 gols, inclusive uma das oportunidades ele chutou reto na placa de publicidade. Naquele jogo lá, irmão, irritou todo mundo aí, mas gosto desse movimento aí de tirar jogador que não acrescenta muito, né, cara? Acrescenta muito pouco para abrir espaço para garotos da base. E se der errado, cara, jogador da base ali, né, cara, entendeu? Não tem nenhum tipo de problema. E se vingar, o jogador pode entregar em campo, esportivamente e com a venda futura.